Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em João 13, vamos ler aqui o 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha que estava cingido. Irmãos, aqui vai falar sobre a ceia, né? E a traição de Judas para com o Senhor Jesus. Aqui vamos ler também o 10. Disse-lhe Jesus, aquele que estava, perdão, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mas todo o resto está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui também o 13 vai falar: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e senhor e vos lavo os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Aqui também Jesus vai falar, né? Vai nos ensinar também sobre a simplicidade, né? Não importa qual cargo, por mais elevado que seja, né? O Senhor está nos ensinando também a sermos humildes, assim como Ele foi, porque a palavra dele mesmo está falando que Ele, mesmo sendo o mestre, né? E o Senhor de todos nós, Ele demonstrou ali humildade, né? Lavando os pés dos seus discípulos, né? Quanto mais nós, meros mortais, né? Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor vai falar que Jesus, né? Na sua noite lá, né? Da ceia onde Judas ia o trair, ele começou, né, a dar alguns ensinamentos, alguns mandamentos assim finais, né, aos seus discípulos, porque ele sabia, né, que ali já tinha chegado, né, a sua hora de ser entregue, né, aos filhos dos homens, né, para que o matassem e que aí ele já ia, né, voltar para o Pai novamente, da onde ele era, né? Então, irmãos, aí a palavra do Senhor vai falar que quando ele começou a lavar os pés, né, dos seus discípulos, Simão Pedro falou, né, que o Senhor não ia lavar os pés dele, mas era por questão mesmo de respeito, né? Tipo, ele pensou, Jesus sendo o mestre, né, o Senhor de todos nós, não tem precisão, né, dele lavar os meus pés. Mas aí quando o Senhor falou para ele que se ele não permitisse que ele lavasse os seus pés, ele não teria parte com o Pai, aí ele se humilhou ali na presença do Senhor. Ele falou, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça, né? Demonstrando o quanto ele necessitava ali de Cristo. Que essa humildade assim de Pedro, né, depois de reconhecer o quanto ele necessitava de Cristo, nós também venhamos reconhecer que nós necessitamos tanto de Cristo, né, como eles que eram, né, os discípulos de Jesus. E aí a palavra do Senhor vai falar que Jesus falou que quem está limpo não necessita, né, de ser lavado, porque eles já estavam limpos. Mas Jesus falou também, nem todos. Por quê? Porque Jesus sabia que Judas ia o trair, que Judas não estava limpo de todos, como os discípulos. Os discípulos necessitavam de lavar só os pés, mas né, nem todos, porque Judas estava com a mente ali já tomada por Satanás, né? Para o trair, incitando ele a trair Jesus. Então, irmãos, aqui é outra reflexão para mim e para você.
será que nós também estamos limpos, né, de todos? Porque Pedro ali na sua simplicidade falou, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Será que suas mãos não têm tocado em coisas que não é para você tocar? Será que você tem feito coisas que não é para você fazer? Será que a sua mente está em Cristo ou está em coisas que não estão agradando a Cristo? Porque foi a palavra do Senhor aqui para a gente essa manhã. Que vós estáis limpos, mas não todos. Às vezes tem coisas que nós necessitamos que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha lavar toda impureza, todo pecado. Assim como Pedro foi humilde aqui para reconhecer, né? Que não era para o Senhor lavar só os pés dele, mas também as mãos, a cabeça. E o Senhor falou que não, ali naquele momento, né, ele não necessitava, mas tão somente os pés. Quem estava necessitando, na verdade, era Judas e não teve a humildade para pedir para o Senhor lavar a sua mente, né? Lavar as suas mãos, a sua cabeça, né? Porque ele estava inflamado já por Satanás, já estava cego, né? E aqui é uma reflexão assim, que para nós mesmos esse dia refletir, pedir, Senhor, me lava, me purifica, Deus, porque não é fácil não, viu? Nesse mundo. A gente estamos sujeitos aqui a pensamentos, né, que não agradam ao Senhor, a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Mas que venhamos ter essa simplicidade aqui de Pedro, né? Essa humildade e não nos deixarmos nos levar, né, por coisas que não agradam ao Senhor e por coisas que lá na frente venhamos nos arrepender, né? Porque a palavra do Senhor vai falar, irmãos, também que o Senhor ali, na hora que ele estava lavando ali os pés, né, dos seus discípulos, ele também estava dando ali um exemplo assim de humildade, porque às vezes a gente, né, nos sentimos melhores que outras pessoas, né? Às vezes você tem um cargo mais elevado, né? Tem uma situação financeira, né, melhor do que muitos e às vezes se acha melhor. E é o que a palavra do Senhor está falando, que ninguém é melhor que ninguém. Porque se Jesus, que era o nosso mestre e Senhor, ali, né, lavou os pés dos seus discípulos com toda a humildade, quanto mais nós. E ele nos ensina e fala aqui na sua palavra, né, para que nós venhamos, né, ser humildes uns para com os outros. Ele fala na palavra dele lavar os pés uns dos outros, mas trazendo aqui para o nosso tempo de hoje, nossa mentalidade de hoje, ajudar uns aos outros. Quantos podem, né, ajudar o seu próximo e não ajuda, e não tem aquela humildade, e não tem aquele amor que o Senhor ensinou também para que venhamos amar uns aos outros. E às vezes, né, não temos aquele amor, podemos fazer mais pela pessoa e não fazemos. Então foi um exemplo aqui que o Senhor nos deu, que nos deixou, na verdade, de humildade. E a palavra do Senhor vai falar aqui também no 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si e logo o há de glorificar. Aqui é Jesus já dando, né, as últimas instruções aos seus discípulos, né? Porque aqui Judas já tinha ido, né? Já tinha saído para ir entregar o nosso Senhor Jesus. Aí a palavra do Senhor também nos ensina, né? Aqui que o Senhor vai falar, né?
Porque quando o Senhor disse que um deles ia trair o Senhor, aqui é outra reflexão. Por quê? Porque Judas, ele era um dos discípulos de Jesus. Ele estava com o Senhor Jesus a todo tempo, ouviu os ensinamentos do Senhor como os outros discípulos, né? Viu os grandes milagres que o Senhor fez, né? Viu o amor com que o Senhor os amou, os tratava. E mesmo assim, ele não se deixou levar assim, né? Pelo amor de Cristo, mas deu lugar para que Satanás o inflamasse. Aqui é outra reflexão que o Senhor nos deixa. Às vezes, a gente confiamos em pessoas ali que está, né, ao nosso redor. E às vezes é um Judas, um traidor igual Judas. Por isso precisamos também pedir para o Senhor, para que o Senhor venha nos revelar quem é quem, nos mostrar quem está do nosso lado só por interesse, quem vai nos trair. Porque às vezes, irmãos, confiamos nas pessoas e às vezes a pessoa não é digna da nossa confiança. Aqui na verdade não foi o caso de Jesus. Por quê? Porque Jesus já conhecia, né, Judas já desde o princípio. Judas nunca o enganou e mesmo assim o Senhor o amou. O Senhor cuidou dele naquele tempo todo que ele esteve, né, com o Senhor. E por isso precisamos pedir ao Senhor que nos mostre, que nos ensine, que nos dê discernimento para podermos discernir o que é de Deus e o que não é. Porque assim como o Senhor não ficou enganado, peça que Ele também não permita que você fique enganado. Se tiver algum Judas no seu caminho, na sua vida, Ele também vai lhe mostrar. Amém, irmãos? Então foi só até aqui a palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração para me estar compartilhando com os irmãos. Hoje vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por falar, Jesus, conosco. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a humildade, o amor para com o próximo, Senhor. E obrigada também, Pai, porque nós cremos que o Senhor não nos vai deixar, o Senhor não vai deixar com que ficamos enganados com pessoas, né, que está ao nosso lado, que quer o nosso mal e fica ali camuflado, né, fingindo que quer o nosso bem, fingindo que é uma boa pessoa, quando na verdade tão somente quer nos trair. Então, Pai, vem nos revelar quem é quem, Jesus. Desde já te pedimos, toma nosso dia em tuas mãos, toma nossa vida, nossa casa, nossa família, Pai. Nossos sonhos, nossos projetos, Senhor. Toma tudo diante de ti, Senhor. E venha nos guardar, nos livrar, nos proteger. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, que essa palavra fique, né, para sua reflexão nesse dia hoje. E creia que o Senhor é quem te guarda e o Senhor é quem te revela o oculto, profundo e o escondido. Amém?